capítulo 1, verso 3, será assim o norteador da nossa palavra hoje, que diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler que fomos abençoados, claro, se você tem Jesus, né? Se você é um servo de Deus, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E aí se a gente olhar para a nossa vida, a gente pensa assim, pera lá, parece às vezes que falta bênção, né? Falta tanta coisa acontecer comigo, com a minha vida, com a minha família, e essas bênçãos aí, todas as bênçãos espirituais. E como nós cantamos, falamos aqui no começo, eu queria falar com os irmãos sobre as bênçãos, sobre quantas bênçãos nós temos recebido da mão do Senhor. Antes mesmo de falar sobre algumas coisas a respeito de como acontecem essas bênçãos, ou a bênção de Deus sobre a nossa vida, é importante a gente definir o que é bênção. Sabe por quê? Porque bênção é uma palavra que nós usamos muito, e não está errado não acho errado a gente usar a palavra, como várias outras, né? Temos bênção, glória, aleluia, a gente usa várias vezes, recorrentemente, e por usar muito, a gente perde um pouco o sentido, né? Então qualquer coisa a gente fala, mas que bênção, né? E às vezes a gente fala até ironicamente, né? A gente que é crente, né? Eu espero que você não use, por exemplo, palavrão, aí quando você bate o pé na quina, você fala, que bênção, você não acha que é uma bênção, né? Mas pelo menos é uma tentativa de você não falar algo errado aí, né? Amaldiçoar, algo do tipo. Porém, o que significa bênção? Bom, irmãos, a palavra bênção nas Escrituras acontece várias vezes, e se eu pudesse dar uma definição, ou duas, né, uma ligada à outra, eu diria que bênção, de certa forma, é a ação de Deus a partir de um de seus atributos. O que é atributo? É qualidade de Deus. Deus é amor, Deus é um Deus justo, santo, gracioso. A gente tem vários atributos de Deus aí. Quando Deus age, então Deus nos abençoa. É a ação de Deus a partir de um de seus atributos. É isso que, se você for ler Efésios 1, a partir do 3 aqui, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Quais são? Aí ele vai dizer, Deus nos abençoou com a predestinação, com a eleição em Cristo Jesus, com sermos adotados, com a salvação, com a redenção. Percebe? Todas as ações de Deus a partir dos seus atributos, da sua santidade, da sua soberania, da sua graça, né? E aí, olhando para o nosso lado, vamos dizer assim, bênção também poderia dizer que é o desfrutar dessa realidade do reino de Deus. Então, por exemplo, lá em Eclesiastes fala que Deus dá o dom de desfrutar, que tem gente que tem muito, mas não desfruta, não é verdade? A gente até olha e fala, rapaz, como fulano tem tanto aí, vive uma vida ruim desse jeito, vive ansioso, vive mal, mas porque não tem o dom do desfrute. A bênção para nós, né? Então, a partir de Deus é a ação a partir do seu atributo, da sua grandeza, enfim, das qualidades que o próprio Deus tem. Mas em nós é a capacidade de desfrutar do que será a realidade no reino de Deus, em plenitude, né? O que vai ter lá no céu? A bênção é você desfrutar um pouquinho disso. Salvação é isso, por exemplo, né? Você desfrutar o começo do que será a nova realidade. Às vezes bênção é uma cura, bênção é um perdão, bênção enfim, coisas que são da realidade do reino de Deus para nós. Aí, com essas definições, eu pergunto, você está desfrutando de bênçãos? Você tem sido abençoado por Deus? E não só tem sido, né, porque nós temos sido, mas você tem conseguido reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida? E aí eu quero rapidamente compartilhar a estrutura de três partes, 4 coisas de cada uma dessas partes. Você vai entender. Primeiro, 4 ângulos em que as bênçãos acontecem, ou 4 ambientes em que as bênçãos acontecem na nossa vida. O primeiro deles são bênçãos que vêm sobre mim, bênçãos que recaem sobre a minha vida. Todas elas têm a ver comigo, tá? Mas a primeira é sobre mim. Ou seja, a bênção que acontece comigo, quando Deus me cura, e Jesus faz isso nos evangelhos, a gente vê isso acontecendo. O Antigo Testamento, é claro que a aliança, nós vivemos numa nova aliança, então não é necessariamente sempre assim, mas no Antigo Testamento era muito claro isso,
você fazia algo e a bênção acontecia com você. Por exemplo, o gafanhoto não chegava na sua plantação, uma bênção sobre você, entendeu? Quando Jesus vem e cura pessoas, também é isso acontecendo, a bênção de Deus recaindo sobre a vida de alguém. Nós temos esse tipo de bênção. Normalmente é só esse tipo de bênção que a gente pede, né? Senhor, me cura, Senhor, me dá um sustento, né? E gente, isso não está nada errado, viu? Quantas vezes eu orei por cura este ano, né? Especialmente pela vida do Isaac, e vou continuar orando enquanto precisar, e eu sei que você também vai fazer isso sobre a sua vida e sua família, né? Mas são bênçãos sobre nós, faz parte, Deus nos abençoa, mas este é apenas o começo, porque o segundo ambiente, o segundo ângulo da bênção, é a bênção não só sobre mim, mas a bênção em mim, que é diferente. Por exemplo, a bênção sobre mim, eu consegui um emprego, uma bênção sobre mim. A bênção em mim, eu consegui perdoar alguém. Opa, isso é uma bênção que aconteceu dentro de mim, percebe? A bênção em mim, eu consegui ter uma vida de oração, eu consegui lidar com tal questão, venci um pecado, venci um vício, é a bênção em mim, percebe? Gente, esse é o tipo de bênção que nós mais carecemos. Não é só a bênção que acontece na minha vida, desses exemplos que eu estou dando, cura, saúde, né, emprego, sustento, são muito bons, mas a bênção em mim, ela é maravilhosa também. E aliás, é isso que Deus também quer realizar nas nossas vidas, a bênção sendo estruturada no meu ser, não só na minha vida terrena, mas no meu ser de modo geral. Então, eu citei alguns exemplos rápidos aqui. Quando eu perdoo alguém, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu começo a estudar as Escrituras, como a palavra propriamente diz, comer as Escrituras, estudos são bênçãos que começam a acontecer em mim, dentro de mim, eu poderia dizer. E Deus quer abençoar a sua vida internamente também, viu? Deus quer, e eu creio que uma das maiores bênçãos é isso, é Ele trabalhar em você, em mim, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mente, tantas coisas dentro de nós. Você tem desfrutado dessas bênçãos também este ano? Deus está trabalhando em você? Terceiro ambiente da bênção, é a bênção ao redor de mim. Por que eu coloquei ela depois do em mim? Porque só se a bênção acontecer em você, você percebe as bênçãos ao redor. Você quer ver uma bênção ao redor de você? Você chega na igreja e o irmão dá um testemunho, olha, Deus me deu tal coisa, foi uma bênção ao seu redor, não aconteceu nem sobre você, nem em você, mas aconteceu ao seu redor. E às vezes acontece o seguinte, gente, não sei se já aconteceu contigo, você está orando por uma situação, o Senhor me abençoa naquilo, exatamente naquilo, aí naquela semana você vem na igreja e o irmão vai compartilhar com você todo feliz, rapaz, você não acredita o que aconteceu comigo, Deus me deu aquela bênção, e era uma coisa que você estava pedindo. Como que nós reagimos? Esse também é um tipo de bênção que acontece ao nosso redor, sabe por quê? Porque Deus nos chama à mesa do banquete, de desfrutar da bênção dos outros também. Em que sentido? De nos alegrarmos, de ficarmos gratos a Deus. Que bom que Deus curou o outro também, que bom que Deus sustentou o outro, que bom que Deus está dando um dom para o outro, o dom até que eu não tenho, ou que bom que Deus está desenvolvendo o dom no outro, que eu já tenho, e o outro está até talvez mais consagrado do que eu. Essas bênçãos ao redor de nós acontecem na igreja, acontecem na família, acontecem na vizinhança, e cabe a nós reconhecermos, e como cantamos, né, contar as bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo meu filho, obrigado, né, pelas bênçãos na minha casa, na minha esposa, na minha vida, as bênçãos na igreja, com os irmãos, com as outras igrejas, outros pastores que eu converso, isso tudo são bênçãos ao nosso redor, e quando a gente se atenta para isso, acontece uma coisa na nossa mente, a gente começa a perceber como Deus é grande, como Deus é maior do que nós. Você ouve um testemunho lá na China, literalmente na China, fala, Deus está usando gente lá, que coisa maravilhosa. Assim como Deus também está abençoando o meu vizinho, o irmão da outra igreja, glória a Deus por isso. Nós precisamos começar a reconhecer a bênção ao redor de nós, porque aí a gente vai começar a entender um pouco mais a grandeza de Deus. E qual que é o quarto ângulo da bênção, o quarto ambiente, que não é nem sobre mim, em mim, nem necessariamente ao redor de mim, é a bênção através de mim. Essa talvez seja um dos maiores desafios nossos, até porque Deus não quer apenas que você seja abençoado, mas que você seja um canal de bênção, né?
Já contaram, você certamente já viu essa ilustração, que lá em Israel, né, tem alguns grandes lagos, alguns rios, enfim, mas você tem lá, por exemplo, o Mar da Galileia e o Mar Morto. São dois lagos grandes, de certa forma, chamados de mar. E o Mar Morto é literalmente morto, porque ele não tem vida ali, é muito salgado, enfim. E aí alguém foi lá e notou que acontece uma grande diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Talvez você já saiba. O Mar da Galileia recebe água e ele dá água também. Então ele jorra água a partir dele, né? As águas correm. Ou seja, tem um fluxo constante de água. A água está sempre passando ali, sempre tem água renovada ali. Então ali tem vida, né? Nós inclusive lemos histórias dos discípulos de Jesus pescando no Mar da Galileia. Por quê? Porque tinha peixe, né? O Mar Morto não. E qual é o motivo? O motivo é que ele não dá água, ele recebe, mas a água para ali. E aí não tem o que fazer, né? A água morre, por assim dizer, o ambiente ali virou um ambiente de morte. Irmãos, bênção através de mim gera bênção na minha vida. Quer ver uma das coisas? Quando eu consigo dar uma palavra de bênção para o outro, quando eu consigo olhar para o outro e orar por ele, abraçar, a generosidade, a alegria, é uma bênção de Deus que eu passo para os outros, né? Eu falei de orar, né? Mas às vezes a intercessão mesmo, se passar dias, meses intercedendo por alguém, é a bênção através de mim. Essa talvez seja uma das maiores bênçãos que nós podemos ter, não só acontecendo comigo, mas acontecendo com o outro a partir de mim. Ou seja, eu sendo um instrumento de bênção, um canal de bênção, eu sendo um Mar da Galileia, onde tem vida e não um mar morto. Você é um instrumento de bênção? Esse é o quarto ambiente de bênção, o quarto ângulo, ponto de vista. É eu ser alguém que abençoa os outros. E eu creio, irmãos, que de todos os outros três que eu falei, bênção que vem sobre mim, a bênção que cresce dentro de mim e também ao redor, todos esses estão me levando para esse quarto, que é eu me tornar um canal de bênção, eu abençoar os outros também. Você já é um canal de bênção? É claro que é um pouco estranho, né, a gente dizer, eu sou assim, né? Parece falta de humildade, então você não precisa dizer não, mas pense aí, considere diante do Senhor, eu tenho sido um canal de bênção para as pessoas ao meu redor, para quem precisa, para quem está carente de algo do Evangelho, né? Lembrando que a ideia da bênção é isso, é um atributo de Deus, ou uma ação de Deus a partir dos seus atributos. Portanto, ser um canal de bênção é um canal disso, é alguém receber do amor de Deus a partir de você, percebe? A bênção através de mim, alguém receber da graça de Deus, mas o canal que Deus usou foi você, alguém receber aí da ministração do Evangelho, da bondade de Deus, enfim, mas você sendo o canal de bênção. Isto é maravilhoso, irmãos, quando a bênção flui através de mim. Eu creio que era isso que Jesus estava querendo dizer, quando ele fala que quem o recebe, rios de água viva correrão através dele, né? Ele se torna uma bênção para as pessoas. Esse é o chamado de Deus a Abraão, para criar o povo de Israel. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. E vai ser uma bênção para todas as famílias, não é para si mesmo, todas as famílias da terra. Portanto, é a bênção através de Abraão e do povo que ia surgir de Abraão, que é o povo de Israel, do qual Cristo é o maior representante, né? Vamos para outras coisas, eu falei que eram 3 partes, né? Então, a segunda parte, 4 matérias-primas de bênção. O que Deus usa para tornar em bênção na nossa vida? Sabe por quê? Normalmente nós achamos que Deus só usa coisas boas, né? Achei R$500 na rua, que bênção, né? Se você achou, me ajuda aí um pouco, tá? Não. Isso a gente acharia que é uma bênção. Não é uma bênção tão grande para quem perdeu, né? Convenhamos, né? Mas a gente acha que bênção é isso apenas, né? Ou ganhei, ou algo do tipo, né? Mas Deus usa várias coisas como matéria-prima da bênção. A primeira que eu posso citar, que já está diretamente ligada a ele, é a disposição de Deus em nos abençoar. Se você, depois te faça um desafio de você relembrar as histórias bíblicas, as parábolas de Jesus, os ensinamentos, as profecias dos profetas, tudo isso é Deus movendo os seus servos, e no caso de Jesus, Ele mesmo, com disposição de abençoar as pessoas.
O que Deus levanta Moisés? Tirar o povo do Egito, dá a lei para o povo se corrigir, andar conforme a vontade dele, traz os profetas para o povo ser exortado e voltar a andar conforme Deus desejava. Percebe? As ações das Escrituras, dos servos de Deus, é uma disposição de Deus em abençoar, e Deus continua disposto a nos abençoar, conforme a vontade dele, é claro, não conforme o meu coração, que às vezes me engana. Outras matérias-primas que Deus usa o sofrimento. Você sabia disso? Deus usa o sofrimento. Inclusive Paulo fala que não tem nem como comparar, os sofrimentos, as aflições desse tempo presente, mas ele ainda diz que a leve e momentânea tribulação, e aqui está um ponto crucial, produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, aqui Paulo está dizendo, em 2 Coríntios 4, que há uma produção de glória a partir do sofrimento. Deus usa o sofrimento como matéria-prima. Eu não digo que Deus manda sofrimento, não, ou que sofrer é bom, vamos ficar felizes. Ó Senhor, traz sofrimento para nós. Não. Mas é matéria-prima de bênção. Então, quando você sofre, Deus pode usar isso para transformar em glória para Ele, transformar em bênção para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Nem tanto, né? Não é tão agradável, né? Mas é da mão do Senhor. Quer ver outra matéria-prima? A espera. A espera é quase um sofrimento, né? Quando você ora e Deus não te responde. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Certamente houve muita reclamação, e eu seria um dos que reclamaria provavelmente. 40 anos, gente. Hoje nós que lemos a história falamos, foi necessário. Aquele povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Deus estava abençoando aquele povo com uma matéria-prima chamada espera, paciência. Deus trabalha no nosso coração também com isso, e é matéria-prima de bênção. Se você encontrar um crente aí que é paciente, que consegue aguardar no Senhor, que tem fé, que tem esperança, pode ter certeza que esse crente já esperou muito a resposta de oração. Deus já fez ele sentar muito, esperar muito, porque isso se tornou matéria-prima de bênção de Deus na vida dele. A última matéria-prima de bênção, também tão difícil de entender, é a vida comum. É a vida comum. Eu te desafio a fazer um exercício lá na sua casa. Você chegar nos pontos comuns da sua casa, na cozinha, na sala, enfim, no quarto, e pensar, isto aqui é um ambiente de bênção. Não no sentido místico, não é nada disso, mas você perceber como Deus usa a vida comum, como Deus usa o tomar café da manhã junto com a sua família, se você faz isso, ou almoçar, ou jantar, como Deus usa tempos de conversa triviais, que a gente nem esperaria, para nos abençoar, né? A vida comum, inclusive o vir à igreja, né? Agora eu estava falando para os irmãos ali, a gente teve um tempo tão bom de compartilhar um pouco, orar junto, né? Algo que teoricamente a gente não esperava. Deus usa das coisas comuns, é matéria-prima de Deus. Ou seja, desenvolva uma expectativa também, porque Deus pode nos abençoar através do trivial, do comum, não do banal, não do banalizado, não é isso, mas daquilo que nós já estamos acostumados, né? É o que Jesus faz, irmãos. Quantas vezes o povo tinha olhado para os passarinhos? Jesus olha e fala assim, olha, os passarinhos aqui testificam do cuidado de Deus, porque eles não semeiam, mas Deus dá comida para eles. O comum virou matéria de bênção, né? Matéria-prima para Jesus ensinar. Como chama? Não só os pássaros, né? Mas os lírios do campo, me fugiu aqui. Os lírios do campo, eles também não tecem, não fiam, mas se vestem melhor que Salomão. A vida comum, Jesus está olhando e está conseguindo enxergar que é matéria-prima de Deus usar para abençoar. Você consegue fazer esse exercício na sua casa, na sua família? Talvez você vai ter que ir lá na despensa e olhar lá quanto feijão e arroz você tem e falar assim, olha que benção, olha como Deus é bom comigo, né? Ou enfim, as coisas comuns. E vamos para o último ponto aqui, que talvez seja o mais importante, e eu serei rápido aqui, mas o último ponto de 4 princípios que eu vejo nas Escrituras para que nós sejamos abençoados. Um princípio que não é possível retirar, e esse é o primeiro, é o princípio da obediência. E a obediência aqui não é ao seu pastor necessariamente, se eu concordar com a Bíblia certamente, né? Mas a obediência às Escrituras é o Deus das Escrituras.
Isso foi claro no Antigo Testamento, até o ponto que no final da lei, no final de Deuteronômio, Moisés, na verdade, né, Deus manda Moisés fazer com que ficasse pessoas em 2 montes, um lendo as bênçãos e outras maldições, e o povo passando no meio, para eles saberem, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, mas também se desobedecerem, serão amaldiçoados. Jesus pega isso e transforma em um princípio no Sermão do Monte, e ele termina o Sermão do Monte lá em Mateus 7, com aquela história, aquela parábola, né, das 2 casas, ou dos 2 fundamentos. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha, o outro a sua casa sobre a areia, e aí a casa sobre a areia foi destruída por causa dos ventos e das tempestades, mas a casa sobre a rocha não. Qual que é a diferença entre esses 2? A diferença, Jesus diz ali, é que o que construiu sobre a rocha é quem ouviu e praticou estas palavras. Quais palavras? Aquilo ele tinha acabado de ensinar no Sermão do Monte. E quem construiu sobre a areia é quem ouviu e não praticou. Qual que é a diferença então entre esses 2, gente? Da rocha e da areia? É a obediência, é praticar. Tiago diz isso, né? Não sejais só ouvintes, mas sejais praticantes. Obediência à palavra e ao padrão de Deus é o que gera bênção. Muitas vezes eu, e provavelmente você também, estamos pedindo bênção para Deus sem obedecer a Ele. E às vezes a gente fica até revoltado com Deus, né? Senhor, mas isso aí, vai lá e faz o que eu já te mandei. Porque obediência gera bênção. Lembrando que bênção é isso, não é troca por favores não, gente. Bênção não é troca de ajudinha não. Bênção é tornar a realidade do reino de Deus presente em nossas vidas. O segundo princípio da bênção, primeiro é a obediência, segundo é perseverança. Gálatas 6:9 fala que nós seremos abençoados, nós colheremos se não houvermos desfalecidos. Sabia disso? Hebreus também fala que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que permanecem para a salvação, né? Ou assim, a palavra é conservação da alma. Perseverar gera bênção. Continue orando, continue buscando a Deus, continue se consagrando, porque isso gera bênção na sua vida. Tem coisa, e eu já disse para os irmãos, eu creio plenamente nisso, irmãos. Tem coisa que não adianta a oração. É só uma vida de oração que vai ser transformada. Por quê? Porque não é orar uma vez. Às vezes precisa de perseverança. 6 meses, 1 ano orando, né? Tem irmãos aqui que tem bênção que passou 30 anos orando. Glória a Deus, perseverança. Perseverança gera bênção. Terceiro princípio da bênção é a transformação. Está tudo conectado ali com a obediência, né? Romanos 12, verso 1 e 2 fala para ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso tudo vai gerar o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eu chamaria isso de bênção, né? A melhor das bênçãos, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que a gente precisa fazer? Ser transformado na mente. Eu li nas Escrituras, eu mudo. Eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu sou transformado. Transformação. Não transformação como neste mundo que vive em modismo. Agora vamos para lá, vamos para cá. Isso é tal como uma folha seca levada pelo vento. Como Efésios propriamente testifica. Não. É a transformação do Espírito em nós. É não ser, como a palavra também diz, né, de duas cerviz. Não ser teimoso com aquilo que o Espírito está falando para nós. O quarto princípio da bênção, e também bastante importante, é a comunidade. No Antigo Testamento, o povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja. Lembra do Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E tem uma palavrinha que diz assim: ali o Senhor ordena a bênção. Deus dá bênção quando a gente vive em comunhão. Jesus em João 17 ora pela igreja. Ele não ora assim: Senhor, dê para a igreja grandeza, dê para a igreja relevância. Hoje a gente fala muito de relevância, eu acho que é importante. Sabe pelo que Jesus ora por nós? Unidade. Comunidade, comunhão gera bênção. Quando eu consigo caminhar contigo, né? Claro que a gente não vai concordar com tudo, mas quando a gente está unido pelo Espírito de Deus, isso gera bênção, né? Então, os 4 princípios da bênção: obediência, e tem muito mais, irmãos, né? Certamente. Obediência, eu anotei aqui: perseverança, transformação e a unidade ou a comunhão, comunidade. Às vezes nós estamos fora dos 4 princípios e pedindo para Deus nos abençoar, né? Mas que a gente seja
ouvinte, praticante da palavra e viva conforme a vontade dele. Para encerrar esta palavra, irmãos, no final das contas, eu creio plenamente que o seguinte: o que Deus quer fazer com tudo isso, com essas bênçãos todas? Qual é a finalidade de Deus? Porque por vezes a gente pensa diferente de Deus, então a gente não entende o que Deus está fazendo. Imagina se a gente começa uma construção de uma casa, você chega lá, o pedreiro está construindo a casa, né, irmão Isaías? Está lá construindo a casa. Eu chego lá, eu penso assim: ele aqui está construindo, na verdade, um prédio. Aí ele começa a construção e eu começo a brigar com ele. Não, mas não é assim não, tem que fazer de outro jeito, né? Mas ele está pensando em construir uma coisa diferente do que eu estou pensando. Então certamente ele vai, já em cada detalhe vai ser diferente do que eu estou pensando. O que Deus está querendo construir conosco, ou em nós, com as suas bênçãos? Sabe o que é, irmãos? O caráter de Jesus. Por isso que às vezes nós ficamos preocupados: Senhor, mas e aquilo ali e aquilo outro? Não, a bênção de Deus, as ações de Deus, que são todas feitas a partir da sua vontade, dos seus atributos graciosos, é para construir em você e em mim o caráter do seu Filho Jesus. Então, tendo essa perspectiva, aí a gente consegue entender todo o restante. Opa, é verdade que às vezes Deus usa o sofrimento, Deus usa a espera. Por quê? Porque no final das contas Ele quer construir o caráter de Cristo. Eu entendi porque que Deus está pedindo obediência, que Deus está pedindo para mim transformação, unidade, perseverança, que Ele quer construir, e esta é a grande bênção, o caráter de Cristo em mim. Amém? Vamos orar? Tanta bênção que a gente tem na vida, né? Vamos orar pela maior bênção, né, da qual todas as outras estão subordinadas, é que a gente chegue à estatura de varão perfeito, a medida completa, né, do Filho de Deus, ou seja, para que a gente seja transformado diariamente, conforme a imagem do seu Filho Jesus, em nosso caráter, em nossa postura, em nosso amor ao Senhor, cada vez mais próximo do que Cristo quer de nós. Deus de amor, obrigado por esse tempo, Senhor. Entregamos também este nosso culto diante do Teu altar, gratos ao Senhor por todas as bênçãos. Nós este ano fomos sustentados pelo Senhor. Nós este ano, cada grão de arroz que comemos, parafraseando lá os fios de cabelo que nós sabemos que temos na cabeça, porque o Senhor tem eles contado. Então cada grão de arroz, cada, Senhor, detalhe da nossa vida foi bênção das Tuas mãos, mas todas elas foram para que nós nos tornássemos mais parecidos com Cristo. Não nos deixe desperdiçar as oportunidades, as matérias-primas que nós temos ao nosso redor, em nossa vida, mas que tudo isso gere em nós o caráter de Cristo. Me ajuda, Senhor, a ser obediente à Tua palavra, à Tua voz, ao Teu direcionamento, ao Teu querer. Me ajude, Senhor, a ser transformado segundo o que o Senhor fala para mim, o que eu aprendo com os irmãos, o que a Tua palavra diz. Me ajude, Senhor, a perseverar no Teu Evangelho. Também, Senhor, desejo cada vez mais ser transformado conforme o caráter de Cristo, vivendo em união e unidade, segundo a vontade do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, e pedimos que a gente seja cada dia mais abençoado com o Teu querer, com a ação generosa e soberana do Senhor em nossas vidas. Te louvamos, Pai. Colocamos aqui também pedidos que trazemos, Senhor, necessidades, coisas que o Senhor sabe que cada um aqui tem em sua vida, em sua casa, necessidade de cura física, de saúde emocional, espiritual, financeiro, Senhor, projetos para o ano que vem, que o Senhor possa nos abençoar, segundo a Tua soberana e poderosa vontade, segundo o Teu querer. Nos leve em segurança para o nosso lar, pedimos que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, amém.